Bênção contar com os meus irmãos, e o Luiz Carlos é um deles, um dos mais ativos ou dos muito ativos lá na nossa congregação, na terceira etapa do Conjunto Ceará. Então, irmão Luiz Carlos, a leitura, Mateus capítulo 15, versículos 29 a 38. Louvado seja Deus. Vamos ler, meus amados irmãos, com toda a atenção e reverência. Nos diz assim, a partir do versículo 29. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. Glória a E os Jesus. puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, que glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nós viria num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, lemos a Tua palavra, Senhor, e agora fala conosco, fala com os meus irmãos, cada ouvinte, Senhor, e nos dá, Senhor, entendimento do tema, um Senhor amoroso, um Salvador amoroso, um amigo, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso protetor, o nosso amigo. Amado Pai, dá graça aos meus irmãos que ouvem a Tua palavra neste momento. No santo nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, esta leitura é de fundamental importância, especial para nós, e também, meus amados, é muito bom a gente pensar neste tema, Jesus, o Salvador amoroso. Nós vivemos numa época de muitas dificuldades, a sociedade apressada, nós temos uma sociedade desconfiada, nós temos autoridades corrompidas, nós temos nações sacrificadas, existem nações que tiveram tanta oportunidade, nações que tiveram uma condição política, uma condição social, financeira, cultural tão, digamos, favorável, e hoje nós vivemos uma dificuldade grande, e aquelas nações que outrora tinha tudo mais fácil, essas nações estão sofrendo, estão inquietas, estão sendo atacadas, atingidas nos seus valores. E, portanto, meus irmãos, é um tempo muito difícil, um tempo muito cruel. E, do outro lado, nós temos um crescente desenvolvimento ou uma quantidade quase incompreensível de organizações religiosas que vão se manifestando, que vão aparecendo, vão despontando aí, alguma coisa muito interessante e outras absolutamente nocivas. E nós passamos pelo processo de conviver com isto. E o resultado é falta de confiança, é falta de segurança, é realmente uma inquietação muito grande nas pessoas e uma indiferença muito grande, e são coisas muito comprometedoras para a sociedade atual.
nós vamos para as Escrituras, 2000 anos aproximadamente que foi escrito o Evangelho de Mateus, e nós vamos encontrar o Senhor Jesus dando a sua atenção a mulheres, aos homens, às crianças, tanto na assistência espiritual, na assistência na questão das necessidades básicas, e demonstrando, como nosso tema aqui, o Salvador amoroso. Jesus demonstrando este amor pelas pessoas, este interesse pelo bem-estar das pessoas. Então é muito bom para mim, é bom para mim ler, é bom para mim viver isto, é bom para mim acreditar nisto, é bom para mim também proclamar isto, porque na verdade, meus amados irmãos, isto é uma forma, compensa as nossas inquietações, o nosso desgaste, nossas desconfianças, no que diz respeito às organizações, no que diz respeito às instituições, aos homens. Aí nós nos voltamos para a palavra, nos voltamos para o Rei da Glória, e nós temos o conforto da fé, o conforto da confiança, a segurança de estar amparados. É muito bom estar amparado, é muito bom. Olha, meus amados, até os animais, eles acham ruim estarem soltos, ficarem desamparados, ficarem abandonados. Nós temos, nos últimos tempos, nós temos acompanhado reportagens de pessoas que se interessam pela questão da segurança dos animais, e eles têm inclusive denunciado aquelas pessoas que têm animais fragilizados, doentes e tal, e alguns têm tentado se livrar desses animais em autoestrada, em alguma BR, algum lugar desse aí, e o resultado é que quando são flagrados, eles são denunciados, porque nem com os animais se admite o maltrato e o abandono. Agora, meus queridos, a gente lê a palavra e entende, primeiro, o ministério grandioso de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que o professor Luiz Carlos leu para nós, Jesus, na região do Mar da Galileia, num lugar apropriado, reunindo multidões. Nos diz o texto, Mateus capítulo 15 e versículo 30, diz que veio ter com ele muita gente. Muita gente procurou Jesus. Por que essas pessoas procuravam Jesus? Eles tinham pessoas doentes. O texto aqui, linguagem antiga, diz coxos, cegos, mudos, aleijados. A diferença entre coxo e aleijado, nós entendemos que o coxo era aquele que andava com uma certa dificuldade, enquanto que o aleijado era o paralítico, paraplégico ou tetraplégico. Mas o que é verdade, o que é fato, é que eram pessoas necessitadas, pessoas carentes. Elas eram levadas à presença de Jesus, colocadas aos pés de Jesus, como diz o versículo 30, e no mesmo versículo diz, e ele os sarou. Ele os sarou, ele atendia, ele assistia como Filho de Deus, como cheio de poder, cheio de graça. Jesus Cristo atendeu estas pessoas na sua necessidade, na sua fragilidade, na sua enfermidade. O versículo 31 diz que de tal sorte foi o trabalho de Jesus, as maravilhas que foram realizadas, de tal sorte a multidão se maravilhava vendo os mudos a falar, os aleijados a andar, os coxos livres da sua enfermidade, do seu embaraço, e também vendo os cegos recuperando a visão, e portanto havia motivação e muitos glorificando a Deus, glorificando Deus de Israel.
Mas, num determinado momento, no terceiro dia, quando já havia se esgotado as reservas de quem tinha levado os seus pães, o judeu ele era muito prevenido, ele era precavido, e ele não saía de casa sem o alimento, e eles tinham o alimento natural, frutas, desidratadas, eles tinham os pães naturais, que passavam 10, 15, 20 dias apropriados para o consumo, mas no terceiro dia não tinha mais alimento para aquela multidão. E Jesus está concluindo, ele vai concluir ali no terceiro dia, mas ele antes chama os seus discípulos. O versículo 32 diz: Jesus, chamando os seus discípulos, disse: meus amados, nós somos igreja, e como igreja, nós sabemos, Jesus Cristo continua tratando com seus discípulos. Jesus continua tratando com seus adoradores. Jesus Cristo continua tratando conosco. Jesus quer tratar com você. Jesus trata conosco hoje. Jesus não está alheio a nós, a sua igreja, a sua palavra. Jesus não está distante de nós. E Jesus chamou os seus discípulos. O versículo 32 diz que Jesus disse assim: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Aqui está a declaração bíblica, a revelação bíblica da preocupação de Jesus. Enquanto homem, enquanto comunicando com as pessoas, enquanto interagindo com o seu público, de pessoas carentes, pessoas que estavam buscando, além da palavra de Deus, o benefício, o milagre, a realeza da palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo na sua integridade, na sua inteireza. E Jesus diz: eu tenho pena, eu tenho dó, eu tenho compaixão, eu estou sentindo por eles, porque já estão comigo há 3 dias, não tem mais alimento, mas eu não quero que eles saiam assim para não desfalecer. Aí vem a pergunta absolutamente compreensível dos seus discípulos, que disseram: mas de onde nos viriam num deserto deste tantos pães para alimentar tanta gente? O que poderíamos fazer, Senhor, no lugar deste, no deserto? Nós estamos longe dos centros habitacionais, administrativos, e o que faríamos aqui, Senhor? Aí Jesus pergunta a eles: o que ainda tem? Quantos pães tendes? O que tem ainda? O que nós temos? Aí eles disseram para Jesus: tem 7 pães. Tem 7 pães e temos alguns peixes. 7 pães e um pouco de peixe. Então, meus amados irmãos, Jesus achou que era suficiente. É sempre suficiente quando Jesus está presente. É suficiente quando Jesus está presente. O que nós temos é suficiente. E Jesus diz para eles: manda a multidão assentar-se. Acomode a multidão. Acomode eles. E eles obedeceram ao Senhor Jesus. Acomodar a multidão, organizar a multidão. E agora Jesus tomou os 7 pães e os peixes, e deu graça, e os partiu, e repartiu com os discípulos, para que os discípulos fizessem chegar a cada um dos presentes ali. Cada uma pessoa recebeu uma porção, e eles comeram até não querer mais, comeram até saciar a fome, comeram até satisfazer-se,
E diz aqui o versículo 37, todos comeram e se saciaram, e ainda sobrou, e levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Esses cestos teriam sido levados por alguém com tantos pães, ou seja, levaram esses cestos cheios, mas são 3 dias, eram 3 dias lá, esses cestos estavam vazios agora, só tinham 7 pães, era tudo que tinha no terceiro dia, eram 7 pães e uns poucos peixes, sem precisar exatamente um número de quantos, mas possivelmente peixes pequenos. E Jesus diz, acomode a multidão, organize a multidão, ofereça à multidão o que nós temos. Jesus deu graça. Meus amados irmãos, às vezes falta em nós a ação de graça, às vezes falta em nós a gratidão, às vezes falta em nós a disposição do coração para dizer obrigado, obrigado meu Senhor, obrigado meu irmão, obrigado. Meus queridos, é necessário a gente despertar, é necessário um despertamento em cada um de nós para nos tornarmos mais gratos. Torne-se mais grato, seja mais grato, reclame menos, louve mais, glorifique mais, exalte, exulte. É bom exultar, eu sou exultante na presença de Deus, eu gosto de exultar na presença de Deus pelos benefícios, os benefícios da salvação, os benefícios da fraternidade, irmãos que a gente conhece e ama, pessoas que a gente nunca imaginou que ia conviver e interagir e se adaptar e viver tão bem. Olha, meus amados irmãos, tudo isto faz parte da economia, da divindade, aquilo que Deus preparou para nós, porque Ele é amoroso. O nosso tema é Jesus, o Salvador amoroso. Ele é amoroso, Ele não queria que aquelas pessoas, seus ouvintes, saíssem dali inseguros, famintos, sem conforto, sem alimentação. Então Jesus, Ele é isto, Jesus é o Salvador, Jesus é amoroso, Jesus conforta a gente com a sua presença, Jesus conforta a gente com a sua provisão. Jesus, para o coração sequioso, Ele providencia paz, alegria. Para aquele que está carente, necessitado, o Senhor providencia aquilo que é necessário para o nosso bem-estar. O Senhor, meus amados irmãos, Ele continua operando, Ele continua fazendo aquilo que é do seu coração amoroso. Ele acompanha você, Ele nos acompanha com o seu olhar, Ele nos acompanha com seus gestos, Ele usa até quem a gente não espera. E o Senhor Jesus ordenou a eles, eu tenho pena da multidão, eu não quero deixá-la, não quero despedi-la vazia, faminta. Então, o que vamos fazer? Mas, Senhor, de onde nos viria tanto alimento no lugar deste? A escassez aqui é natural, não tem nada. E quantos pães tendes? 7. E quantos peixes? Alguns, poucos. E foi o suficiente para Jesus realizar outro milagre. Ele tinha dado vista aos cegos, Ele tinha curado os mancos, Ele tinha levantado do leito os aleijados, Ele tinha operado maravilhas. Agora uma maravilha de ordem material, alimento. Ele se preocupa com a tua condição, Ele se preocupa com a minha condição, Ele tem interesse no meu bem-estar,
no teu bem-estar, no nosso bem-estar. Jesus não muda. Jesus não mudou. Jesus é imutável. Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele se preocupa com o teu bem-estar. Você está enfermo? Pois Ele tem o poder de curar. Ele pode operar. Ele pode ajudar. Ele pode encaminhar. Tem coisas que Ele quer que você passe pelo homem. E tem coisas, tem situação que Ele quer que você se quebrante, se dobre, aprenda, mas Ele, o Senhor, não mudou. Ele continua o mesmo, compassivo, amoroso, voltado para mim, voltado para você. Ele está conosco. Jesus, o Salvador amoroso. E agora, meus amados, todos foram atendidos, todos foram saciados. Primeiro foram atendidos os que trouxeram seus enfermos, foram atendidos quem trouxe a mamãe cega, quem trouxe o papai manco, quem trouxe um paralisado pelas enfermidades. Aqui, interessante, esse texto não fala em libertação, parece que só tinha problemas físicos, não tinha endemoniados neste lugar, pelo menos o texto não menciona, mas quem levou o seu enfermo teve o benefício de Jesus, a cura. E agora, meus amados, também o outro benefício, o alimento. Todos foram saciados e juntaram o que sobejou, sobrou muita coisa. O nosso Deus tem sempre uma mesa farta. Nós temos em Jesus uma mesa farta, no sentido espiritual e também no sentido literal. Em muitos casos, nós temos uma mesa farta. Qual é a necessidade? Conte para Jesus. Meus queridos irmãos, agora a quantidade de pessoas atendidas. O versículo 38, os que tinham sido alimentados eram 4.000 homens, além das mulheres e das crianças. Portanto, uma multidão saciada com a presença do Senhor, com o poder do Senhor. Que Deus abençoe os meus irmãos e guarde cada vida. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, estamos em Tua presença. Te louvamos, Te agradecemos pela Tua bondade. Abençoa os meus irmãos, cada ouvinte. Abençoa os nossos ajudadores e intercessores. Pai maravilhoso, fica conosco. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na segunda-feira. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.